Olá, sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast dentro de uma mostra Casa Cor Santa Catarina. E estamos aqui na Casa Cor 2026, na quarta temporada do podcast. Eu sou a Jennifer Rippert, sou arquiteta, e estou aqui ao lado da nossa anfitriã nesse espaço maravilhoso, Kathleen. Bem-vindos! E hoje temos uma convidada muito especial. Ela que está à frente de uma empresa que é referência no setor e que está, inclusive, em alguns ambientes aqui na Casa Cor, que é a Carla, Ai, obrigada. da Delumine. Então, eu já vou começar já te fazendo falar, então. A gente estava agora falando nos bastidores um pouquinho, né? Eu já estou impressionada com a história, com tudo. Eu já te admirava, já gostava muito do teu trabalho, conhecia, né? Meu escritório em Itapema, então eu já tinha um relacionamento com a loja, com tudo. Mas tinha uns nuances assim que eu não sabia. Então agora eu quero contar tudo. Ai, que delícia. Que bom estar hoje nesse dia e fico muito lisonjeada com esse convite. Vocês são pessoas que eu também admiro, já te conheci há mais tempo. A Kathleen, né, foi uma grata satisfação conhecê-la. E a minha história é uma história de... Eu trabalhei muitos anos, a minha formação é arquitetura e design de interiores, porque na época, eu tenho 57 anos, então quando eu fui fazer arquitetura, eu iniciei com arquitetura. Só que a minha época, as pessoas não, o arquiteto, ele só realmente cuidava do arquitetônico, ele não fazia parte interna. Existia um certo preconceito, e aí quem cuidava da parte interna, a gente está falando ainda da época do decorador, né, não existia o design de interiores. E aí, como a minha formação é essa, passei muito tempo trabalhando nessa área, e quando eu ganhei minha filha, eu queria ter mais tempo para me dedicar a ela. E a gente acaba, vocês sabem disso, né, que é uma loucura a vida da gente, de projetos, e eu falei: "Ai meu Deus, eu queria montar algo, eu queria montar um ambiente, eu queria montar uma loja ou um comércio", eu gosto muito do comércio, que eu pudesse atender as pessoas e fosse dentro da minha área. Eu acabei pesquisando, a região e Itapema e Balneário Camboriú, como eu acabei morando, em Canelinha, que era a região dos meus pais, na minha formação eu morei em São Paulo, morei na Itália, mas quando eu vim para ter a Pietra, que é a minha filha, eu acabei morando, residindo em Canelinha. E aí nessa época eu comecei a procurar algo que realmente fosse, dentro de uma profissão, um comércio que eu me encantasse. E iluminação era algo que realmente sempre me encantou, né. Como a minha formação desde os meus, 22 anos eu ia para a Feira de Milão, Eurolute, né, Eurocutina, a Eurolute sempre foi algo que me encantou muito e aquilo, né, me inspirava. Na época era a quantidade a gente não tinha ainda essa globalização, de conseguir os mesmos produtos. Hoje a gente tem os mesmos produtos que tem lá, aqui num tempo muito hábil. E foi muito legal, eu comecei a procurar o que faltava na região, e realmente a gente tinha instaladoras, e não lojas que vendessem produto de iluminação. E realmente foi uma pesquisa, em dois anos eu fiquei pesquisando o mercado, né, e as pessoas perguntam: "Você fez uma pesquisa de mercado?" Fiz. Fiz a pesquisa de mercado, tanto de qual a necessidade e do perfil. E aí, na época, eu realmente fiquei entre Itapema e Balneário Camboriú. Tive Ns convites de Balneário Camboriú para montar a loja, mas eu entendi que a minha visibilidade, começando por Itapema, né, eu ia ter menos esforço e mais proximidade da minha família também, que na época morava em Canelinha.
E aí fui. 2 anos eu fiquei pesquisando, procurando um local, que o local nunca também era algo que eu não queria em avenida, queria dentro o modelo de negócio ele já estava muito bem definido desde o início, porque como eu era profissional, eu queria atender profissionais. E aí a gente achou o local, mas na época, não tinha dado o boom ainda, o imobiliário. E eu tive a paciência, como uma boa capricorniana também, focada, paciência, eu falei: vou esperar a hora certa, com o local certo". 2 anos depois, deu o boom imobiliário em Itapema, e eu falei: "Bom, agora é a hora de montar a loja de iluminação". Montamos a loja de iluminação e realmente com um conceito que chamou a atenção do estado inteiro. Era uma loja pequena, mas era uma loja boutique. Lógico, porque eu tinha referência de fora, né, eu sempre viajei muito, eu sempre fui muito curiosa, né, e tinha referência muito forte de alguns, de lojas e de referências, e eu fui buscar algo diferente. E foi muito legal, porque na época é, Blumenau veio ver quem era a loja, né, que tinha montado em Itapema. A dona Cacilda, né, querida, maravilhosa, uma pessoa que foi minha mentora também, que era dona da instaladora Santa Rita, tinha na época a maior loja, de iluminação em Florianópolis, no estado. Ela tinha em Florianópolis, tinha uma outra gigante, depois alguns anos depois, e um dia eu vejo ela chegando quietinha com o motorista dela, que ela tinha ido ver como é que estava a loja que a Carla tinha montado. Ai, que legal. Aham, e aí isso me deixava muito orgulhosa, e ela sempre perguntava. Então assim, isso também me deixou e isso foi fruto de muito estudo, né. Então, eh, as pessoas às vezes perguntam: "Tá, mas tu entendia de iluminação?". Não, eu não entendia, eu gostava, eu fazia projetos, mas é muito diferente você fazer projetos, você tem o entendimento de na época, hoje é muito normal, né, todo mundo faz, tem os cursos luminotécnicos, mas na minha época não existia isso, né, era muito difícil. Então, uma parte eu tive que buscar fora, porque eu também tinha que repassar para o profissional, eu tinha que dar esse entendimento, não era só a parte decorativa, porque minha preocupação sempre era a parte técnica, qual era o resultado e o como a gente podia ajudar. E foi uma delícia, eu amo o que eu faço, adoro iluminação, adoro atender as pessoas, e ficamos 5 anos em Itapema, na meia praia, na 238, que foi nosso primeiro local, e viemos eu e Pietra, moramos ali, foi uma delícia. E aí a Pietra, eu brincava com ela e dizia: "Filha, a gente vai trabalhar muito por 5 anos, né, e a mamãe vai e a gente tem que ser focada, tem que economizar", Capricórnio, né, E sempre ela fala. pequenininha. E a Pietra tinha 10 anos, ela aprendeu, ela saía, ela se virava, ela pequena, ela fazia as coisas, e daí depois de 5 anos apareceu uma oportunidade. A gente cresceu e não tinha mais, aí eu acabei alugando todas as lojas que estavam ao meu redor e já não tinha mais para onde crescer, o espaço, eu precisava de espaço. E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar uma loja, que era a Guitz. A Guitz era uma loja de imóveis tradicional, eu acho que já existia há uns 5, 6 anos. E aí os proprietários, que eram 2 médicos, eh, me ofereceram, junto com a dona Raquel, que é a esposa de um deles: "Ah, queres comprar?". Só que assim, eu estava numa loja de 300 metros,
E essa loja tinha 250 metros. 1.500 metros. Nós estamos falando da mesma loja. 1.500 metros. Aham. E aí, todo esse espaço. não. E aí as pessoas. E aí tem uma pessoa por trás, né, da Carla. Duas pessoas que são meus pais, são meus maiores incentivadores. E na época quando surgiu essa oportunidade, eu estava com pneumonia, estava bem mal e estava super doente. Só que assim, a oportunidade ela passa, ou tu para e dá atenção, ou ela, né? Vai embora, né? E aí chamei meu pai e sentei e disse: pai, olha só, eu preciso de um espaço maior e o que a gente pode. Vamos lá comigo, senta comigo. Só que o problema não era só o espaço. A proposta era pacote fechado, era compra a loja inteira com tudo que tem dentro. Gente, Móvel. todos os móveis, tudo que tinha de bom e tudo que tinha de ruim. Era muita coisa, 1.500 metros de loja é gigante. Daí eu pensei, vamos lá, vamos sentar, vamos pensar. E meu pai, gente, ele é muito visionário, ele tem 86 anos, ele faz projetos para 10 anos. E minha mãe é muito forte, é uma pessoa, então assim, eu tenho um exemplo e os dois capricornianos também. Então, sabe, visionários, meu pai sentou e disse: vamos lá, vai lá. Só que o vamos lá é tipo, ele tá apoiando só. Tipo, a força, vai lá que você consegue. E aí a ideia inicial era fazer uma grande promoção de 2 meses, foi meio no final do ano, uma grande promoção, vender todos os móveis e depois iniciar só com iluminação. Nunca foi ter móveis e iluminação. A ideia era, você precisa de um espaço, ok, vamos ter um espaço. E aí, o que aconteceu? Nos 2 primeiros meses, eu fiquei nas 2 lojas, e eu fiquei naquele ambiente acompanhando uma e acompanhando outra. Ainda sem mudar o nome da Gift. A Gitz. Isso, a Gitz, eu acho que ela ficou um tempo sem mudar. Você ainda não... Continuei com Gitz na promoção. Isso. Vamos desovar para depois começar. Só que eu entrei naquele mundo e eu falei assim, porque no passado, quando eu trabalhava, eu ambientava algumas lojas, eu fiz ambientação, eu trabalhei com algumas empresas, eu ambientava lojas em Brusque, em Florianópolis, então não era um mundo tão longe para mim, era algo que era muito próximo. E aí, nesses 2 meses, eu brinquei de observar. E aí eu comecei a dizer: opa, acho que eu tô gostando disso. Vejo um potencial. Vejo um potencial, exatamente. E aí eu comecei de novo numa segunda pesquisa. Existe uma loja que trabalhe com móveis e iluminação no Brasil? E aí eu comecei a perguntar para um representante: tu conhece? Não, não conheço. Tu conhece? Não, não conheço. E aí eu comecei a ir para fora e perguntar. E aí em São Paulo eu encontrei um dos diretores de uma empresa de iluminação e ele me disse assim: eu conheço, tem uma loja em tal região que vende móveis e iluminação. Daí eu falei: e daí? Como é que é? É terrível. Daí eu falei: terrível? Sim, o cara é terrível, ele abraça tudo e ele é um sucesso, ele é o terror das outras lojas. Eu falei:
Gostei, gostei, né? Eu sou movida a desafio e foi muito legal. Só que o grande desafio da Carla e da Delumine era transformar uma loja de móveis para uma loja de iluminação com móveis, mas que ela não se tornasse popular. A ideia sempre é que ela tivesse uma loja sempre direcionada para o profissional, que o cliente final ele se sentisse muito à vontade, mas que ela trouxesse conceito, né? E aí ela saísse daquela coisa, porque eu tinha lá na outra loja essa visão, né, a gente conseguia passar esse conceito de que tinham peças assinadas, de que o profissional eu ia lá para realmente buscar uma solução. Mas quando tu tens, às vezes, um ambiente muito grande, é perigoso, né, então ou tu direciona para um ambiente real, tu consegue um projeto, tu tem que tomar muito cuidado com sessões. Mas a gente foi estudando, foi entrando e no final conseguimos transformar a Delumine num setor de iluminação e um setor de móveis. E a gente conseguiu, lógico, sempre eu falo que a Delumine, ela sempre foi pessoas, né. Eu sou só a pessoa que está ali na frente organizando as pessoas, mas a Delumine sempre foi pessoas. Foram pessoas que passaram ai, até me emociono. Uhum. Foram pessoas que passaram pela Delumine, que trabalharam comigo, foram pessoas que me incentivaram, foram pessoas que me ajudaram a fazer projetos e que hoje são meus amigos e já sempre. Então, a Delumine sempre teve esse olhar carinhoso com sabe a história do propósito? Qual é o propósito da Delumine? É sempre dar o melhor, é encantar, é receber, e com isso a gente foi criando espaços, organizando as equipes, né, a Delumine sempre teve 2 equipes, porque eu brincava e dizia que eu era a única louca que tinha que entender um pouquinho de tudo, né. Porque é muito difícil, tanto o departamento de iluminação, hoje a gente tem e sempre teve esse conceito, uma equipe para iluminação e uma equipe para móveis, porque eles têm que estudar muito dentro do segmento deles e dentro da área. E aí a gente foi, montou, a Delumine depois eu acho que você não conheceu, mas na época a gente tinha as maiores mostras da região de Santa Catarina, ela era conhecida no Brasil O inteiro. evento O do ano. evento, uma loja de 1.500 metros, era o evento do ano. E daí era muito legal, a gente realmente fazia uma mostra maravilhosa, o espaço, e no início era todo ano. Imagina, bota a loja abaixo. Eu tenho a minha financeiro, que é meu braço direito, ela dizia: "Meu Deus", ela tinha Olha 2 só. surtos psicóticos cada vez que eu falava. Que ano que foi isso que vocês começaram com a Delumine ali? Olha, nós Ali começamos nesse local em maior? 2000 e eu não sou muito boa de data, mas eu acho que foi 2000 e Ah, não tem problema. dois Por aí. mil e dez, 2016. Não, nós estamos em 2026, né. Olha, se eu montei 2010, foram uns 6 anos depois, Ah, que a gente 2016, mais ou menos, isso, né? uns 6 anos depois. E aí, foi tão bacana, teve uma repercussão tão grande, que quando o Artefato veio para cá, a a gerente da Artefato era a Georgiana, e ela é minha ex-cunhada, uma pessoa que eu admiro muito, e aí o Pedro, perguntou assim: "Ah, eu queria tem alguma loja que faz mostra?" E ela falou: "Tem, a Delumine."
porque eles já tinham esse conceito de moto. Ele falou: eu quero conhecer. E na época eu não estava na loja, mas ele foi até a loja de Itapema para conhecer. Isso, assim, me deixa muito lisonjeada também, né? Reconhecer. Exatamente, E era muito legal, né? Então, aí mais alguns anos depois, a gente continuou. E aí eu tinha uns 8 anos depois, a gente sempre a gente sempre foi tentando. Eu acho que o grande desafio de um empresário é assim: tu monta, e um dia tu faz, tu dá o teu melhor, e aí ok. E eu escuto até hoje, eu tenho uma vozinha que o Atos Peruzzolo, tu conhece o Atos? O Atos, eu digo que ele olha só a nossa trajetória. O Atos, eu dizia: Atos, vem cá, senta aqui, vamos, ó. Foca nesse designer, a gente brinca, eu digo que eu sou meia mãe dele. Foca nesse designer, vamos estudar isso, vamos aquilo. E ele sempre dizia, um dia ele olhou para mim e ele falou: ok, todo ano tu traz alguma coisa diferente. E esse ano, o que tu vai mudar? O que tu vai fazer? Então, a gente estava conversando antes, né? E quando tu fala assim, qual é o desafio de uma empresária, de uma empreendedora? Eu acho que é tu acordar todo dia e tu te reinventar. Com certeza. Um movimento, né? É um movimento, e isso é muito nítido para mim. E eu escuto o Atos até hoje perguntar assim: e agora? E agora? Né? E eu acho que isso é que me move. Isso é o que move meu pai, com 86 anos, a fazer projetos para daqui a 10 anos. E eu acho que esse é o legado que eu também passo para minha filha, né? E para toda a minha equipe, o conhecimento, o ir buscar mais. E não tem a ver com o lado financeiro, tem a ver com valores, né? Eu acho que transcende muito mais de resultado, são outras coisas. Que o tu querer mais, tu querer te aprofundar, tu evoluir como pessoa, né? Porque assim, quando tu quer mais, tu também evolui em tudo. Sim. Tu evolui como pessoa, e é muito nítido hoje. Ontem até estava escutando de uma colaboradora que já está comigo há 12 anos. Eu ia falar isso. É que assim, ela falando assim das pessoas, o quanto as pessoas são, né, o quanto para ela as pessoas são especiais. E eu fiquei pensando assim, ontem eu ouvi da colaboradora, né, a gente estava num evento ontem na Delumine, e ela veio falar assim com muito amor, né, então ela, 12 anos, né, que ela trabalha. 12 anos. Então, só isso, ter alguém que trabalha contigo é um relacionamento que é familiar já, né? Não tem como não ter amor por uma pessoa que tá tanto tempo contigo. E ela falava com um amor, assim, muito grande, assim, sabe? Então, o que tu falou agora, eu ouvi ontem dela. Assim, Não é então, só da boca pra fora, é não visível. é de verdade, assim. Ela falou com muito amor, assim, sobre o que aprendeu, né? E essa preocupação também, né? Tanto de você com eles e eles com você, né? Eles cuidam dela também, assim, ela troca. É. E é isso que é legal, né? Porque você entende que a maior parte do tempo, às vezes, eles não estão com a família, eles estão lá dentro da empresa. E esse cuidado, né? Quando tu tens essa coisa de entender quais são os teus valores, a cultura da tua empresa, né? E a importância disso está muito claro, e esse entendimento, porque é uma troca, tudo é uma troca, né? A gente
troca emoções, a gente troca carinhos, a gente troca cuidados, né? E quando as pessoas entendem isso, porque isso aqui que a gente está fazendo é uma troca, né, de conhecimento, de tudo, mas também é um carinho, é uma troca de carinho também, né? De atenção. E eu acho que eu sou apaixonada, né, por o que eu faço, até mesmo porque as pessoas eu conheço, e me relaciono com tantas pessoas É verdade, bacanas, né. É só relacionamento. É O que só mais move, na verdade, é a A marca, marca, né? exatamente. E não, e você falando essa questão de se reinventar, é muito verdade, porque a gente vê assim, aí já tinha uma loja boutique que estava dando super certo, eu já tinha pego as salas do lado, mas não, vamos para um desafio maior. É. Aí quando chega aquele desafio maior e dá tudo certo, a mostra, e agora é a próxima. E isso é constante, né? Ela me contando ontem que, semana passada eu estava em São Paulo num treinamento, num evento, disso, aquilo, para aprender mais. Então, assim, nunca para, né? Uma melhoria contínua. E a gente vê que o sucesso não é à toa, né? Tem muito trabalho por trás, tem realmente, assim, essa visão, né? Eu te vejo, assim, uma mulher muito visionária. Além, né, de esforçada, de trabalhadora aí, mas tem essa visão, assim, e agora eu entendo o porquê, de muito estudo, né, que vem, não vem à toa. E quando que chegou o balneário, né, porque agora a gente tá aqui, Balneário Camboriú, e a gente tava falando, o Sol tava lá na loja Itapema, e aí, de repente, como é que veio isso, né? Só uma loja tá pouco. Não, eu já estava contente com Itapema, né? Até mesmo porque tem uma história da minha filha, né? Lembra que lá no início eu falei assim, eu tinha comentado e eu tinha falado para ela, olha, por 5 anos a gente vai trabalhar muito, né? E a gente vai estar focada. E aí depois de 5 anos eu comprei uma de 1.500. E daí ela falou, mãe, agora deu, né, mãe? Agora a gente vai aproveitar um pouquinho, né? Já tinha dado os 5 anos. Aí, aqui em Balneário, eu sempre admirei muito a Eunice, tinha a Artesanale, né? Eu acho que ela foi uma mulher, também, né, muito à frente do tempo dela. Ela era referência aqui em Balneário Camboriú, Artesanale. Ela depois trouxe os filhos, né, para dentro da empresa, o Júnior, e ela teve a Natus Itália. Então, ela trouxe um diferencial da Natus Itália, que foi a primeira Natus Itália que tinha o restaurante lá no Brava. E realmente, só que chegou um momento, eu acho que a Eunice gostou mais da área da linha gastronômica, exatamente. E aí um dia ela me ligou e disse, Carla, quero conversar contigo. Só que o que aconteceu? Numa das reformas que eu fiz na loja, exatamente no início da pandemia, eu criei um bistrô dentro da loja, porque a ideia era criar um bistrô e um café para atendimento de área externa. Como a loja era bem grande e era um lugar que ficou lindo, com toda a estrutura. Eu lembro de um evento que vocês fizeram logo Lá antes da dentro. pandemia. Exato. Para lançar o café. Foi tipo no ano antes de fechar tudo, acho que foi um dos últimos eventos Foi. presenciais. Exato. Gigante, eu lembro de ter ido. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A pandemia veio e eu tive que manter aquele restaurante. Imagina, um investimento bem grande, porque tinha cozinha industrial, tinha tudo. A pandemia veio e a gente começou a usar aquele espaço para até fazer, como a gente não usa pequenos eventos em função da pandemia, a gente até acabou usando bastante. E aí, quando a Eunice veio, eu acho que ali foi no finalzinho do ano, porque a pandemia foi fevereiro, né? Acho que foi. Março. E aí, no finalzinho do ano, a Eunice falou, ela foi lá, quero te oferecer
pra tu comprar a loja artesanale. Daí eu falei: "Tu estás doida, Eunice? Eu que quero que tu venha pra cá fazer a operação do meu bistrô". E aí, né, eu acho que a gente sempre teve uma admiração um pela outra. Daí ela falou: "Não, Carla, eu queria que tu queria te oferecer", porque assim, sempre quando a gente monta algo, a gente quer vender para alguém que tenha os mesmos valores que a gente, né, porque assim, eu acho que é um filho, né, então tu não queres tipo assim, a coisa não, e ela falou assim, Um sabe, caminho totalmente diferente, ela falou: "Ah, eu queria vender para uma pessoa, eu te admiro", e a gente se admirava e se respeitava, sempre se respeitou muito, né, até hoje. E aí ela falou, daí na época eu falei: "Não, não, Eunice, vamos deixar passar um tempo", e passaram 6 meses. E daí eu olhei, eu falei: "Meu Deus", eu não sei o que que eu acordei um dia, perguntei 6 meses depois: "Eunice, tá de pé ainda?". "Tá". Eu falei: "Então vamos lá". Mais uma loja. Ah, estava com a vida parada, não vou me movimentar. E começamos numa nova fase, um mercado totalmente diferente, né, porque, quem pensa que, pela proximidade, o mercado de Itapema é igual ao mercado de Balneário, é completamente diferente. Tu sabes bem disso. E não só o mercado, não só os profissionais, os clientes também, porque o perfil de investidor é muito diferente de Itapema e Balneário. E eu acho que isso define até o alinhamento dos próprios profissionais, né. Então assim, e aí foi um novo estudo novamente, o que montar em Balneário? De que maneira a gente iria, né, nós iríamos nos posicionarmos como empresa. Inicialmente, a gente trabalhou com um perfil de móveis, e que até chamou atenção, mas entendi que não era exatamente o que o mercado buscava, né. Eh, e aí se passaram mais, 3 anos. Hoje a gente entende, quem acompanhou o que era Delumine no início em Balneário e hoje nós fomos buscar, né, uma curadoria, que isso é muito legal, né, porque a curadoria não é só, a concepção e a escolha dos produtos, né, mas o bacana hoje quem faz a curadoria pra gente é o Thiago Mondini, que é de Blumenau. E ele é isso que é bacana, ele tem um respeito tão grande por, ele entende, ele faz uma interpretação e uma ponte entre o que a gente pesquisa, né, a gente faz uma pesquisa no mundo inteiro dos produtos, o que o mercado quer, mas ele não tira a essência do que a Carla, da nossa cultura. E eu acho que quando tu unes isso tudo, voltamos à história do propósito, né. Então assim, o que que a gente hoje quer mostrar e sempre quis mostrar? A gente quis sempre trazer informação, mas não engessada, né, porque hoje tu entra na Delumine e tu vê que tu tem produto, você tem conceito, mas você tem uma disruptura também de que tudo pode, de que as coisas têm cor, tem, né, materiais diferentes, e aí mostra para as pessoas que elas não precisam, que o profissional não precisa ser engessado, que ele tem que usar a criatividade dele, e a gente está ali mostrando. E isso é muito legal, né, quando não tem essa coisa do preconceito, de que: "Ah, isso não pode usar com isso ou isso", né, e às vezes que a gente passou um momento da arquitetura que era tudo claro, tudo isso, né, tudo muito regrado. regrado, né, e que bom que, assim, eu acho que
vocês levam isso para casa do cliente, né? A alma, né? E a alma, às vezes, é uma xícara da avó que pode não ser a decoração mais bonita, mas tem história. E aí, quando a gente fala de história, né, é diferente. Aí a gente tem algo para levar para dentro da casa, porque o projeto é lindo, mas a gente tem que levar a história. E a essência, né, porque você falando, assim, a gente tá se conhecendo agora, e eu fico pensando, realmente ela tem esse quê da arquitetura, né, no coração, assim, do design, porque a gente trabalha, são vários fornecedores, mas a gente percebe também quando é só, tipo, o dono de loja, né. Então, qualquer coisa que você pede, assim, que não seja o usual, é "Ai, não dá, não sei o quê, não funciona". E não é assim que acontece, né, porque a inovação ela faz parte, a gente precisa disso, né. Uhum. Então é muito legal ouvir, porque você já traz isso para o profissional e é muito legal, porque geralmente a gente tem que implorar, né, convencer, "Não, vai dar certo", tal. E ali, dá para sentir uma essência muito do design, assim, realmente. Então foi uma apaixonada pelo design, na verdade. Eu sou uma apaixonada. É que na realidade, vou dar uma fugidinha, o meu pai é ceramista. E quando, de cerâmica vermelha, e um visionário, né, assim, e quando eu voltei, eu estudei na Itália, quando eu voltei da Itália, ele tinha dentro da nossa cerâmica, que é cerâmica vermelha, que era telha, ele tinha trazido um italiano para desenvolver cerâmica artística. Ele tinha trazido o professor Galileo Aretini, era um italiano, que tinha vindo para o Brasil para trabalhar com a Condessa Matarazzo na época. A Condessa Matarazzo tinha a região de interior de São Paulo, Porto Ferreira, tinha uma região muito forte ceramista. O professor Galileo Aretini tinha vindo da Itália, trabalhou anos com a Condessa Matarazzo. E aí, ela já tinha falecido, trabalhou anos em São Paulo, e ele estava meio aposentado, e o meu pai falou, eles se conheceram em São Paulo, vem para Canelinha, gente, Canelinha, 12.000 habitantes, vem para Canelinha e vamos desenvolver uma linha de cerâmica artística. Então, assim, eu sempre tive isso, de arte, sabe, de buscar. Eu tinha minha primeira viagem, como meu pai era ceramista, ele viajava muito para a feira de Rimini, na Itália. E aí, ele dizia assim, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu tinha 20 anos, ele falou, eu vou para a feira em Rimini, e aí você vai para Milão, sozinha. Eu penso assim, meu Deus do céu, será que eu teria coragem hoje de fazer isso? Então, assim, isso sempre foi muito transparente. Às vezes, para mim, as pessoas dizem assim, mas de onde que veio? É que isso, eu já nasci com essa concepção de que, olha, a gente tem que olhar, né? A cerâmica, para mim, ela nunca foi algo, né, muito. Ela sempre teve uma história, né? A gente fazia, até existia uma telha que, gente, parecia uma obra de arte, que era uma telha francesa, que é um estilo, e ela era toda desenhada, que era uma telha de Marseille, a gente fez para uma restauração. Então, assim, tudo sempre teve a ver com design, com arte. Então, a minha história de família, eu sempre acompanhei aos 10, 12 anos, a construção da casa dos meus pais, e aí vem, aonde que eu tivesse a inspiração também de arquitetura. Meu pai construiu na época uma casa de 1.500 metros, eu tinha 12 anos, então a minha inspiração já veio disso, né? Ele trouxe arquiteto de Blumenau, a Betty Lang, que
para as pessoas, né? Ela foi uma referência em Santa Catarina também. A Beth era incrível, uma pessoa realmente fora da curva de Florianópolis. Então, essa inspiração, isso sempre foi muito claro para mim. E hoje tu segue com esse legado, né? Porque a tua filha, É verdade. eu queria saber, ela trabalha contigo, né? Pois então, Pietra. Pietra se formou, ela fez publicidade e propaganda, né, SPM em São Paulo, e ficou 5 anos. Estudou, se formou, e depois aí ficou mais 2 anos trabalhando Na área. na área. Ela trabalhou numa multinacional de bebida, e ela ama São Paulo, né? Eu também morei em São Paulo quando eu estudei, e realmente São Paulo tem essa coisa de estar sempre trazendo informação. Só que houve um momento quando a gente acabou abrindo a loja de balneário, eu falei para ela: "Vamos sentar, vamos conversar, eu tô precisando de uma ajuda". E aí ela topou, fez a proposta dela. Uma das propostas era não só a parte financeira, mas o bacana também foi que ela disse: eu quero fazer marketing no mercado do luxo no Marangoni. Eu falei: ótimo. Aí ela, antes de vir para Balneário, e aí começou essa jornada, né, de a Pietra vir para a empresa. É muito legal, porque hoje até os nossos colaboradores percebem isso. Ela traz essa juventude, sabe, essa coisa de hoje, aos poucos, ela consegue com um jeito muito macio ir mudando, trazendo coisas novas para dentro da empresa. Então, ela trouxe consultorias novas, ela trouxe a importância de sistemas, RHs, assim, porque às vezes, né, a gente está numa loucura tão grande Que não para pra que olhar. não para olhar. E a Pietra, com a doçura dela, ela me trouxe um olhar diferente. Mãe, eu acho que você tem que a parte da organização. A minha mãe me falava sempre assim: quem muito trabalha, pouco tempo tem para olhar o que é importante. Não que a gente não deva trabalhar, a gente deve. Eu adoro trabalhar, adoro, porque para mim não é trabalhar quando tu amas o que tu faz, mas às vezes a gente também tem que, sabe aquela história de que o ócio é bom, é aquele pezinho para trás e enxergar de longe, porque ali eu consigo criar as estratégias e minha parte criativa aflora, né? Porque hoje, o que o mercado é? Como é que tu consegues criar alguma coisa se tu estás envolvida na rotina do dia a dia, né? Às vezes, né? Você faz um monte de coisa no dia, só que às vezes não consegue esse avanço, né? Esse avanço, por quê? Porque o ócio é importante às vezes, sabe? E aí ela começou a me ensinar isso. E às vezes é muito legal, porque assim, tá fazendo o quê? Não, tô fazendo nada. Sabe aquela história? Queres fazer o quê? Não, hoje eu quero fazer nada, porque daí a mente descansa. E tu precisas que é o momento da parte criativa. Sabe às vezes tu tá viajando e tu tem aquele insight? É sempre nos momentos que a gente tá mais calmo, realmente, no caso, né? E daí, isso ela me trouxe muito forte. Mãe, tu tá tão envolvida tu não tem, precisa do insight. E aí, então assim, ela trouxe um olhar, né, a Pietra tem 26 anos, ela é muito respeitada e admirada pela equipe, né, e ela traz um gás diferente, e eu acho que isso que é bacana, né, porque assim, tu vem complementando, tem a experiência da Carla, tem esse gás novo de inovação dela, né, ela estuda muito também, né, fico muito orgulhosa.
Pietra pesquisa muito, depois dela, ela se formou, e a cada ano ela está fazendo uma pós nova, né, e já fez, e não só dentro da área dela, porque ela também falou: "Mãe, eu preciso fazer", a primeira pós foi em administração, na parte de gestão, porque ela falou: "Eu também quero entender sobre administração, sobre a parte de gestão". Agora ela está fazendo uma bem bacana, uma pós na ESPM. Ela acabou de terminar uma no início do ano e já começou outra, que é uma parceria com a Casa Vogue. A interpretação é junto uma visão de mercado dos profissionais. Olha. Então é muito legal, porque ela está entendendo qual é a visão dos profissionais Da área de arquitetura. Nossa, Né? muito legal. Muito bacana. Ela estava comentando, e aí, como tá a Casa Vogue, um dos diretores da casa da Vogue ela tá tendo palestras direto, e muito legal. Sabe assim, e aí quando tu vê esse envolvimento, tu diz assim: "Uau, Plantei a sementinha. plantei a sementinha", exatamente. E vai ser um orgulho, né, pra mãe. Eu sei porque eu sou mãe também. Aí quando eu vejo assim que uma coisinha deu certo, mesmo uma coisinha pequena, a gente já se orgulha. Imagina assim, né? Tá seguindo o teu legado. É. Apesar de eu sempre deixar muito transparente e assim, muito aberto, de que a Delumine é o meu sonho, né? E eu acho que às vezes tu tens que mostrar o caminho, mas eu não posso exigir, porque sempre foi o meu sonho, né? Então eu sempre digo para ela: se você encontrar algo, o seu sonho, e você quiser seguir o teu caminho, aí eu brinco e digo assim: olha, o muito inteligente seria você continuar no meu sonho mais um pouco e criando, porque assim, 26 anos, eles ainda têm muito sonho, né, gente? Mas eu acho que isso que é o importante, tu ter a mente aberta de possibilidades. Porque hoje eu digo: gente, eu tenho esse sonho, mas eu faço milhões de outras coisas juntas, né? Então a gente vai criando uma cadeia de sonhos, e isso é muito bacana, né? Hoje, tem sonhos hoje que eu divido com meu pai, com a minha mãe, que são sonhos deles, e me dão tanto prazer de estar junto, né? Fico feliz com os sonhos dos meus amigos e faço parte dos meus colaboradores. Às vezes, a gente tá ali junto, e isso que é bacana, quando tu entra nos sonhos e tu também é um pouquinho daquilo ali de cada um. E como que é, assim, ó, a Carla mãe e empresária, assim, com a Pietra dentro da... Como que é essa exigência? Passa a mão na cabeça ou como é que funciona? Eu sou muito exigente. É que eu sou exigente comigo, né, e sou muito exigente. Eu escuto muito, né. Eu acho, e eu sempre brinco e digo assim: eu sou mais exigente com ela do que com qualquer outro colaborador, né, porque ela tem que dar exemplo. Mas como a gente trabalha com excelência, eu sempre disse para ela assim: minha filha, e digo para todos os colaboradores também, isso é muito transparente, mas eu sempre falei muito para ela: tudo que você fizer, você não precisa ser a melhor, mas você precisa dar o seu melhor. Sim. Então, quando eu entendo que ela ou as pessoas que estão do meu lado estão dando o seu melhor, eu vou sentar, mas eu não aceito o médio. Fazer meia boa. Meia boca. Não aceito. Não. E aí dela, eu exijo. E ontem até estava falando com uma amiga, eu falei: amiga, será que eu sou tão durona? Daí eu falei: mas eu tô certa, né? Porque assim, hoje a gente não pode criar filhos Mole, né? assim, ó, porque o mundo, ele é muito competitivo, ele é duro. Então, se eu não preparo o meu filho
quando eu não estiver mais do lado, como é que ele vai ficar? É. Não é? Então, assim, a gente tem que preparar os nossos filhos para eles depois seguirem sozinhos. Não, e já passaram também várias pessoas aqui pelo InspiraCast, e isso é uma característica que eu noto até comum, assim. Dessa, assim, todo mundo fala assim, eu sou muito exigente, Sim. eu sou muito autocrítica, mas isso né? também faz com que você dê o teu melhor e cresça. E cresça. Então, se você ensina esses valores, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito exigida, e eu também sou muito exigente, assim, né? Tanto com meus filhos, com meu marido, mas principalmente comigo, assim. E eu vejo que, assim, eu vim pro Brasil, eu moro aqui faz 24 anos, Sim. sem falar uma palavra de português. No primeiro ano, ontem, tava com uma amiga minha de escola, que é arquiteta, tava lá na. Ela falou assim: no primeiro ano ela já era a melhor aluna. E eu vim sem falar uma palavra de português, eu não sabia a acentuação em português, é tudo ao contrário do espanhol. Enfim, né? E aí é por causa disso, de persistência. Então, assim, isso a gente leva pra vida, não leva só pros negócios, leva pra tudo. Exato. Então, da forma que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo, né? Então, quando a gente é exigente e autocrítica, eu vou ser sempre assim, a melhor mãe que eu puder. Assim, então, esse negócio de dar o teu melhor é algo que eu trouxe muito dos meus pais. Sim. E eu levo pra tudo. E assim, claro, no trabalho é bom, mas na vida pessoal é melhor ainda, né? Porque a gente vai dar o melhor naquela ação, ou ser a melhor mulher que eu puder pro meu casamento, né? Então, assim, a gente sempre tá nessa fase do meu melhor. E eu vejo que é uma característica comum a muitas histórias de sucesso que tivemos aqui sentadas, né? Agora, só complementando, eu acho que a Pietra, ela é muito exigida aos nossos filhos, mas tem uma coisa que, assim, quando ela escutar, ela vai dizer a verdade. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Se ela tiver qualquer problema, ela vai saber que a mãe dela vai estar do lado. E ela vai me ligar e a gente vai conversar. Então, eu acho que saber exigir, mas o teu filho também tem que entender que você está ali, né? Na hora que ele precisar, eu vou estar. Nem sempre para recriminar, para julgar, mas para escutar. E eu acho que hoje aprender a escutar, né? E saber falar às vezes depois. Mas o escutar, que eu acho que isso, né? Às vezes a gente brinca e diz assim, e não é só com o pai, as mães, às vezes a gente elege amigos que são tão importantes na vida da gente, né? Que ele só tá ali para escutar. E é a única coisa que a gente precisa, é que ele escute. Que eu já tinha percebido, na verdade, em um outro evento, a exigente, assim, que eu lembro que ela queria sair depois do evento e a Carla assim, não, tu vai ficar até o final. E aí a equipe tentando, tipo assim, ajudar ela, né? Tipo assim, a equipe com amor tentando falar, não, deixa ela sair, deixa ela. Vai ficar até... Então eu perguntei, mas justamente para trazer uma outra ideia, assim, porque geralmente assim, ai, filho do dono, as pessoas já julgam assim, não, para ela é fácil, né? Já, né? Então pra gente trazer aqui que não é. Porque, na verdade é ali que tá a maior exigência, assim, né? Que às vezes o filho do dono carrega um peso que é muito maior, porque já é o peso de algo que já deu certo e agora eu preciso fazer aquilo melhorar, né? Exatamente. E aqui a gente já, assim, caminhando pro fim do episódio, não parece, mas estamos aqui falando um tempão. Eu queria aqui ficar mais tempo. E eu queria que você nos falasse, assim, quais as perspectivas da Delumine. Olha, em primeira mão. Pode. A Delumine, a loja de Itapema, a área, ela acabou sendo, como tudo, na marginal de Itapema, ela foi permutada e a gente veio com a nossa operação toda para Balneário Camboriú e para aguardar que o novo espaço, que é próximo à rodoviária, um pouquinho antes do espaço ficasse pronto, né? Então a gente está aguardando, porque é um espaço maravilhoso,
Mas em contrapartida, tivemos a grata satisfação de ser convidada para montar um novo espaço em Balneário Camboriú. Então, primeira mão, meninas, a gente está comentando, está apresentando para vocês. A Delumine vai montar uma nova loja de iluminação, focada só em iluminação, com linhas assinadas também, nacionais, né? Que a gente ama o nosso querido Valdir aqui. E além das peças dele, nós teremos peças nacionais e internacionais, com peças assinadas tipo Floss, Artemide, Foscarini, no Casa Hall, né? Então esse será o nosso segundo endereço em Balneário Camboriú, uma loja especializada em iluminação. Ela não tá. É o que a gente Tava tava ali falando. decoradinha já. E como é importante, né? Porque iluminação, a gente como profissional precisa muito de auxílio de lojas especializadas. Sim. Não é só vender iluminação, não. Tem uma Não. parte técnica por trás. Isso eu já percebi muito, né, da iluminação. Eles fazem toda a análise junto, né, com o profissional. Então dão todo esse suporte, porque a gente não consegue entender de tudo, 100% tá atualizado. Então ter uma loja que acompanha, que esteja assim, 10 passos à frente, já é muito bom, tanto para o cliente quanto para o profissional, e tem certeza que vai ter esse amparo, né, técnico muito importante. Sim, sim. Não, iluminação eu acho que é um ponto muito forte, né? Eu sou apaixonada por iluminação, mas é o que direciona o todo, faz um projeto incrível, maravilhoso, se a iluminação não tiver impecável. Verdade. Um projeto lindo no escuro. Ai, mas fico feliz, né, por vocês estarem aqui. Ai, Parabéns por esse obrigada, novo passo. obrigada. Vamos estar acompanhando, torcendo, indo lá prestigiar, levando clientes, Já estão né? todos super. Nós vamos avisar. E assim, vocês realmente estão super convidadas já. Já. E assim, te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter se disposto a ter um evento ontem, né, até tarde, lá na loja, e ainda vir aqui de manhã, estar aqui com a gente, meus cafés, Que delícia. e contar a tua história. Eu já te admirava, agora saio daqui assim ainda mais, né, saio inspirada, saio admirada. E vou te deixar uma palavra final, Cat, depois a gente encerra com a Carla, dando assim a sua última inspiração. Primeiro, Carla, eu amo o InspiraCast, porque assim, eu sempre descubro as pessoas, eu conheço, eu fico aqui ouvindo, assim, né, tem que até segurar, porque a gente fica tipo, ai, é assim, né? Então, foi um prazer ter você aqui, né, te conhecer, a gente conhece há pouco tempo, mas é um prazer te conhecer. E de mensagem, assim, eu quero te deixar bem lá no fundo do coração, que a gente ama as mães exigentes. Porque assim, chega um momento, né, na vida, assim, que a gente olha pra trás e pensa assim, nossa, graças a Deus que eu tive a minha mãe exigente, assim, que ela exigiu tanto de mim, que viu em mim um potencial que às vezes eu não via. Você falou no começo assim, meu pai me motivou, mas ele falou, mas vai que tu consegue. E às vezes isso é mais importante do que dar o braço, assim, sabe? Mostrar o caminho e mostrar, na verdade, a força que a gente tem. Sim. Então, assim, eu acho como teu pai foi pra você, acho que você tá no caminho certo, no legado ali, né? Último exigente. Obrigada. E vou te deixar, então, dar a nossa palavra final, assim, aqui para o InspiraCast, para deixar, assim, a tua palavra de inspiração para nós. Já falou no meio várias frases inspiradoras, mas eu sempre deixo esse espaço, assim, para… Eu acho que quando a gente acorda, né, eu acho que assim, Deus em primeiro lugar, né, e eu acho que nos motiva Deus, a família, né, e realmente amar e acreditar em tudo que tu faz. Porque assim, tu acordar e tu tem que estar muito convicto, né? Então, eu acredito naquilo e eu creio. É isso. Amei. E assim encerramos nosso episódio com a Carla da Delumine aqui no Living Pulsar.
Nos acompanhe nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, Spotify, no Instagram e até o próximo episódio.